Oi pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho para falar um pouco sobre algumas mudanças que o Quebec vai fazer e que vão entrar em vigor a partir de amanhã, dia 1º de novembro de 2019, tá? O Quebec vai fazer mudança na categoria do PEC Estudo e PEC Trabalho. Na verdade, eles continuam com essa categoria, né? Então, a categoria para quem estudou no Quebec, trabalhou no Quebec. A diferença é que agora o Quebec tem uma lista específica de áreas de formação que eles têm interesse, né? Então, se você for escolher um curso no Quebec, o ideal é que seja numa dessas áreas, né? E o PEC Trabalho, a pessoa tem que ter trabalhado também numa área de interesse do Quebec, diferentemente da regra que seria em vigor até hoje, né? Que o Quebec de trabalho antes não tinha restrição com relação ao tipo de trabalho. Agora o Quebec tem uma lista, né? Tem profissões consideradas high skills, semi-low skills, né? Então tem aquela tabelinha das profissões classificadas em A, B, 0, C, D. Então, Quebec tem uma lista com profissões classificadas em A, B, C e D. E dependendo da profissão que a pessoa tenha trabalhado, ainda pode precisar da credencial canadense, né? Para poder exercer aquela profissão. O que eu acho de relevante nas mudanças que o Quebec fez, tá? O Quebec agora vai exigir para o PEC de trabalho, sobretudo, o Quebec não vai isentar a pessoa do teste de proficiência, a menos que ela tenha feito um curso, se eu não me engano, de dois anos ou 3. Deixa eu só verificar aqui, porque como isso acabou de mudar, então eu ainda tô lendo as regras, tá? Mas o que diz aqui é o seguinte, que para questão de idioma, a pessoa tem que ter feito um curso de 2 ou 3 anos post-secondary, completamente dado em francês. Caso contrário, a pessoa vai ter que realmente fazer o teste de proficiência. Outra mudança que o Quebec está fazendo para a categoria de trabalhador qualificado é que agora o Quebec também vai exigir o nível de francês para cônjuge, tá? Eles vão provavelmente explicar aí algumas regras com relação à categoria deles de trabalhador qualificado regular, tá? Mas assim, por que eu quis fazer essa live rapidinho, tá? Primeiro, muitas pessoas estão indo para o Quebec estudar com a intenção de se qualificar para a PEC. Eu acho a ideia boa, mas eu acho que é sempre interessante a pessoa não ficar focada só em uma categoria de imigração, porque às vezes ela pode ficar muito limitada. Então, às vezes ela está tendo uma vivência no Quebec que é boa para a vida dela, não é ótima para um processo de Quebec ou até do PEC, mas o que ela está vivendo no Quebec pode ajudar, por exemplo, para um processo de imigração na classe de trabalhador qualificado e ela até visar na candidatura da Express Entry, tá? Muitas pessoas também vão estudar no Quebec e geralmente um do casal é que acaba se dedicando mais ao francês, né? Então tem que tomar cuidado, porque quando você joga toda a sua expectativa e todo o seu plano em cima só em um do casal, às vezes você pode estar limitando as suas opções, né? Porque se você tem um cônjuge que, por exemplo, trabalhou numa profissão boa, que fala a língua, às vezes é o dependente que está trabalhando que vai se enquadrar numa categoria de imigração e não necessariamente que está estudando, né? Então, eu sempre acho importante a gente não desperdiçar o que o casal tem de qualidade, porque dependendo da categoria, às vezes dá pra gente usar o que o casal tem. E muitas vezes, vivendo no Quebec, pode acontecer da pessoa precisar mudar da estratégia dela. Significa o quê? Mudar até de cidade, de província. Então, se você acha que você estava pronto a aplicar para o Quebec e com essas mudanças você foi pego de surpresa porque elas te afetam diretamente, não desanima, porque pode realmente ter a chance de fazer a candidatura da Express Entry.
eu sempre aconselho analisar o perfil do cliente primeiro, porque às vezes ele acaba não dando importância para certos aspectos do perfil dele que pode ser interessante, né? Então eu já tive alguns clientes que ficaram se focando anos no Quebec e depois que conversaram comigo, que eu dei algumas sugestões, puderam ter outras opções, né? Então, assim, quem realmente está focado no Quebec, continue no seu planejamento, mas eu acho que é muito, muito importante a pessoa ter certeza das fraquezas dela, principalmente por conta do inglês e do francês. Porque às vezes a pessoa escolhe um curso feito em inglês porque não fala francês e ainda tem que se dedicar a aprender a língua, porque o processo do Quebec lá na frente vai pedir o teste de proficiência, tá? O que é interessante nessas mudanças que o Quebec publicou? Tem uma lista razoavelmente grande de áreas de formação que eles têm preferência. É óbvio que eu não vou ler aqui, que é uma lista enorme, mas está disponível no site do governo do Quebec. E também a lista de profissões que eles têm preferência para PEC Estudo. O que muda, o que é interessante nessa mudança é pessoas que andaram fazendo um curso de 1.800 horas no Quebec, agora não vão poder aplicar direto para o PEC Estudo, tá? Agora diz aqui na regra que a pessoa que tenha feito um curso de 1.800 horas, agora tem que trabalhar pelo menos 6 meses na sua área de formação, tá? E dependendo do curso aqui que eles falam, que eu achei interessante, que mudou, profissões para a área do PEC trabalho, tá? Se a pessoa trabalhou numa ocupação que é considerada C e D, ou seja, que é mais low skills, a pessoa tem que ter agora pelo menos 18 meses de experiência dentro dos últimos 24 meses. Então agora não é mais um ano de experiência como era na regra antiga, que era 12 meses, tá? Então assim, o que eu quero alertar com esse vídeo, quando você está usando a ideia de estudar no Canadá, um college, visando melhorar o teu perfil para uma categoria de imigração, seja de qualquer província, seja do governo de Quebec, ou visando aumentar a tua pontuação para Express Entry, é sempre legal ver o que tem de requisito daquela categoria para você enfrentar as tuas dificuldades. Se você já sabe que você tem dificuldade com o francês, o que adianta fazer um PEC só porque lá você vai gastar menos para alugar uma casa, né? Então, assim, tem alguns aspectos que é sempre importante levar em conta no momento em que você escolhe estudar no Canadá, né? Às vezes, alguma regra daquela categoria pode ser um requisito para você muito complicado, que ele te afeta e que você pode ter dificuldade. Então, realmente, eu acho sempre útil fazer a consulta e entrevistar o cliente, porque dá para ver o que ele tem de forte, o que ele tem de fraco, o que ele espera com esse estudo no Canadá, para ele ter consciência de como ele vai pensar na ideia do estudo, né? O Quebec está passando por muitas mudanças, é natural que eles façam essas mudanças até chegarem nos ajustes que para eles vão ser melhores, né? Que vai se ajustar ao que o governo do Quebec quer. E tá muito claro nessas regras do Quebec que eles estão querendo melhorar a qualidade dos imigrantes que estão indo para Quebec. Isso fica muito claro com essas mudanças. Então, fique atento na lista de Area Training para formação, preste atenção nas áreas de experiência para você ter uma noção qual critério você vai usar para estudar no Quebec. E não esquece que se você falar inglês, se você falar francês, isso pode ser muito interessante para o Express Entry, muito interessante, tá? Então, se uma pessoa está estudando no Quebec, está trabalhando no Quebec, o prazo dela está acabando, ela não sabe exatamente o que fazer,
pode ser legal a gente ver os aspectos do que ela está vivendo no Quebec, porque pode ainda existir possibilidades de ela ganhar tempo no Canadá, né? Então, por isso que eu acho muito vital saber a situação da pessoa para poder mostrar para ela o que ela vai ter de dificuldade ou não com esse plano, ou o que ela poderia mudar para ajudá-la, tá? Então, preste atenção nas regras, porque elas vão entrar em vigor amanhã. Então, se você está pronto para aplicar para o processo do PEC, vai ter que ver isso que mudou, tá? Uma outra coisa também é que agora o Quebec, para o processo deles de imigração, eles vão pedir, se eu não me engano, para o teste de cidadania ou imigração deles, agora eles vão pedir também conhecimentos da cultura de Quebec, tá? Então, é importante vocês irem atrás disso. Eu fiz a publicação agora no Facebook, então vocês vão poder ler, tá? Essas informações. E com relação ao PEC, é interessante levar em conta isso, porque às vezes você pode precisar de muito menos tempo para se qualificar num outro processo do que no processo de Quebec. E você tá focado demais no processo de Quebec, mas não acaba percebendo alternativas que poderiam te ajudar, tá? Então, era por isso que eu quis fazer esse vídeo, né? Eu já li tudo, tá bem explicado. É importante saber que eles vão pedir agora também o nível de francês para cônjuge para o processo de trabalhador qualificado. Então, presta atenção nisso, porque às vezes você já sabe que você tem dificuldade com o francês, não adianta nada estudar no Quebec. Às vezes é melhor você focar num processo provincial que exige, por exemplo, o benchmark 4 no IELTS. Enfim, eu não quero me estender no vídeo, cada caso é um caso, né? Eu nunca tenho uma fórmula igual para todo mundo, porque cada pessoa tem a sua história, tem as suas limitações e tem já dificuldades que a pessoa vem passando no Canadá. Então é importante verificar isso com ela para ver mudanças que a gente pode pensar para aquela pessoa. Então, às vezes ela tá achando que tá tudo acabado e ela às vezes não percebe que uma ação pode ajudá-la, né? Porque eu entendo que a pessoa que estuda no Canadá, na verdade, ela quer melhorar o perfil para a imigração. Então, é um período que muito possivelmente a pessoa vai ter que fazer sacrifícios por conta desse plano, né? Então, fique atento a isso. Para a escolha da escola, do curso, né? Eu tenho uma pessoa muito experiente que ajuda com a escolha e com a matrícula da escola. Primeiro a gente vê o perfil da pessoa para então decidir o curso que pode ser interessante para ela, justamente para você não pegar um curso qualquer já com aquela intenção de imigração, sem avaliar aspectos do teu perfil, das regras em vigor e das tendências, né? Porque trabalhando com isso, a gente percebe o que vem acontecendo com as pessoas que estão no Canadá. O que está acontecendo com pessoas que estão indo para certas províncias, o que não está dando certo, né? Por isso que eu sempre acho que analisar o perfil da pessoa é primordial para a gente poder fazer um diagnóstico e passar para ela algumas situações, tá? E a gente vai publicar no Facebook o link das regras atuais do Quebec, mas eu queria fazer um vídeo só com a oportunidade, para ter oportunidade de falar um pouquinho para vocês e aparecer também de vez em quando para dar alguma opinião que eu acho importante. E deixo aqui meu agradecimento para quem me acompanha nas redes sociais e muito obrigada!